A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos ao programa Acessibilidade em Ação. No programa anterior, nós falamos sobre a importância da acessibilidade e os primeiros passos para iniciar este trabalho. Hoje nós vamos avançar para entender um pouco mais como organizar a equipe e definir as funções de cada membro nesse projeto tão necessário. E, para isso, esteve conosco no programa anterior e, mais uma vez, para nos ajudar a aprofundar esse tema, está conosco aqui novamente o pastor João Carlos Braga. Pastor, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Leonice, a paz do Senhor a todos os que estão participando conosco desse programa. É muito bom a gente poder dar continuidade e compreender sobre a implantação do trabalho de acessibilidade. De acordo com a vontade do Senhor, podemos até dizer que já estamos atrasados. Podemos cada vez mais nos colocar à disposição do Espírito Santo para que pessoas de acessibilidade possam receber uma bênção nas nossas igrejas. Isso, pastor. E lembrando que paramos, no programa anterior, nós falamos do início, como que chegou essa revelação do Senhor sobre o trabalho e apresentamos, nós finalizamos o primeiro programa com uma estrutura, falamos sobre a estrutura e encerramos com um slide que está apresentado aqui, como iniciar o trabalho com um organograma. E é exatamente nele que hoje nós vamos dar continuidade a este trabalho, que fala sobre a estrutura inicial. Pastor João, fale conosco, pastor, como que deve ser formada a equipe de acessibilidade, quem são os principais envolvidos nesta equipe? Neste trabalho, Isso, é verdade. Então, seria bom também, se você não assistiu o programa anterior, volte e assista o programa anterior. Nós encerramos o programa mostrando esse organograma que está na tela aqui atrás de nós, e esse organograma vai nos mostrar as 3 funções que foram definidas numa circular do presbitério para que as igrejas pudessem implantar e iniciar o trabalho de acessibilidade. Eu vou recordar para você, nós temos então um pastor responsável pela acessibilidade da região. É ele que aparece lá em cima do nosso organograma. Como podemos ver aqui, neste organograma aqui, o pastor responsável da região. Exatamente. Então nós temos regiões que têm 10 igrejas, 20 igrejas, 30 igrejas. Cada região deve definir um pastor responsável pela acessibilidade naquela região. No caso do exemplo do nosso organograma, nós criamos uma região fictícia de 3 igrejas. Nós chamamos de Igreja A, Igreja B e Igreja C. Cada igreja dessa vai ter um responsável pela acessibilidade da igreja local. Nós colocamos no nosso organograma lá em cima. E nós criamos nessa região fictícia as 3 igrejas, que seria uma igreja pequena, que é a igreja A, uma igreja grande, que seria a igreja B, e uma igreja média, que seria a igreja C. Cada uma dessas igrejas tem os seus mediadores. Essas são as 3 funções que foram definidas para que o trabalho de acessibilidade seja iniciado e dê continuidade em cada região da Igreja Cristã Maranata. Vejam, isso é apenas um resumo, que o pastor João Braga fala aqui para nós, mas vejam, assistam, o programa anterior, onde tem uma introdução muito boa e é importante este início. Então nós vamos agora falar, pastor João, sobre o pastor responsável da região. Nos fale o que perfil, seria ideal para este pastor, esta função. Bom, o pastor responsável pelo trabalho de acessibilidade na região, ele é aquele que vai estar preocupado com a implantação. Esse pastor, apesar de ele ter a sua própria igreja, mas nessa função ele está preocupado com o trabalho de acessibilidade em todas as igrejas da sua região. Ele é uma pessoa que vai trabalhar com cada igreja. Veja bem, ele não tem gestão sobre o trabalho total da igreja. Doutrina, levantamento de pessoas, nada disso.
Mas há uma preocupação no coração desse pastor de que todas as igrejas que precisarem de ajuda, ele está pronto a auxiliar. Além disso, esse pastor, ele tem o apoio da comissão do presbitério, que está relacionado com a acessibilidade. Ele pode entrar em contato com a comissão e solicitar esse apoio. Quem seria um pastor que poderia ser escolhido para ser o responsável pela acessibilidade da região? Primeiro, um pastor que tenha aderência com este assunto. Pode ser alguém ligado à área de saúde, não necessariamente, mas as pessoas da área de saúde já têm uma preocupação grande com o ser humano, com a saúde do ser humano. Pode ser alguém ligado à educação. A aderência que o senhor fala é assim, alguma afinidade, né? Isso, que alguma... já tem algum trabalho realizado. Exatamente. Ou que já tem algum ramo assim que já fez algum no seu serviço, dia a dia, né? no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua vida profissional, que esteja ligado com uma área de saúde, ou que esteja ligado com uma área de educação, ou que tenha um familiar que é da acessibilidade. Sim. Que isso vai dar a ele mais sensibilidade com o assunto, ou que tenha ovelhas de acessibilidade na sua igreja. Além disso, ele deve ser uma pessoa que está preocupada com o trabalho em equipe. Lembrando do nosso organograma, Sim. lembra que ele está relacionado com o responsável de acessibilidade de cada igreja. Ele tem que conhecer as igrejas da sua região e estar à disposição para auxiliá-las. Além disso, é um pastor que está pronto para atender as orientações, atender os comunicados que venham do presbitério. Quando for marcado um seminário de acessibilidade, esse pastor está preocupado que os responsáveis por acessibilidade das igrejas estejam presentes, aprendendo. Então, esse é o perfil requerido. Nós não vamos dizer que tem que ter tudo isso, tem que ser da área de saúde ou tem que ser da área de educação. Não é isso. Estamos dizendo que esses detalhes auxiliam, né? São possibilidades e auxiliam o pastor Sim. a estar fazendo esse trabalho de responsabilidade pela acessibilidade na sua região. E logo abaixo, né, pastor, nós podemos ver aqui que o senhor falou em responsável da igreja A, B, né, e C. Esse responsável, né, que é dentro da igreja local, né, quem assim está indicado para assumir, né, essa função e também quais os requisitos assim necessários para que essa pessoa esteja à frente, né, sendo responsável por este trabalho na igreja local. Então vamos falar sobre o responsável da igreja local. Ele não é levantado pelo pastor responsável pela acessibilidade da região. Uhum. Ele é levantado pelo pastor da igreja local. A gestão da igreja local dada pelo Espírito Santo está nas mãos do ministério que foi designado pelo Espírito Santo para aquela igreja. Sim. Então, cada pastor local deve buscar uma pessoa dentro do seu rebanho e essa pessoa será o responsável pela acessibilidade dentro daquela igreja. Lembrando que nós falamos no primeiro programa, a acessibilidade é uma preocupação do corpo de Cristo. Então não é o responsável pela acessibilidade que somente ele se preocupa com as pessoas de acessibilidade. Não. Ele é uma pessoa que tem um olhar mais aguçado, uma preocupação maior com estas pessoas, tá certo? Então, também, da mesma forma que o pastor responsável por acessibilidade da região foi escolhido, também cada pastor deve escolher na sua igreja uma pessoa que tenha interesse neste assunto. Pode ser também uma pessoa da área de saúde? Pode ser. Pode ser uma pessoa da área de educação. No caso da minha igreja, a pessoa responsável, né, que é uma irmã que está lá, ela é professora. E além de ser professora, ela também dá aula para crianças de acessibilidade no seu trabalho do dia a dia, seu trabalho secular. Então ela já está integrada com esse assunto. Nada melhor do que ela. Consultamos ao Senhor no grupo de intercessão e foi definido que ela é a responsável de acessibilidade da Igreja da Glória 2, Sim. que é a igreja onde eu estou. Pode ser uma pessoa que tenha familiar de acessibilidade, por isso há uma preocupação dela de implementar esse trabalho. Pode ser uma pessoa que tenha facilidade para trabalhar em equipe. Lembre-se que essa pessoa ela vai fazer parte da equipe do pastor.
nos assuntos de acessibilidade, volta e meia, o pastor responsável da região pode querer conversar com os responsáveis de cada igreja. Tiver uma orientação vinda do presbitério, Exatamente. né? Ou até mesmo a necessidade daquela região propriamente dita. E ele pode querer falar e orientar todos os responsáveis de cada igreja local. Certo. Essa pessoa deve ter um bom contato com o seu pastor local e também um bom contato com o pastor responsável pela acessibilidade da região. É importante que ela saiba quem é o pastor da região e que o pastor da região saiba quem é ela. Sim. Então, esse pastor lá de cima do organograma, ele sabe o nome do responsável da igreja A, do responsável da igreja B, do responsável da igreja C. Ele pode ter até um grupinho de WhatsApp Sim. e conversar com essas pessoas por esse grupo. Essa pessoa tem que ter um bom testemunho. Muitas vezes nós vamos receber famílias necessitadas de acessibilidade e o testemunho dessa pessoa vai falar alto diante dessas famílias, né? E para fechar, não é necessário formação acadêmica, apesar de a formação acadêmica ajudar bastante. Mas o importante é que seja, em primeiro lugar, uma pessoa cheia do Espírito Santo e de sabedoria, que tenha bom testemunho e que tenha interesse em realizar esse trabalho. Não pode ser uma imposição, o pastor chegar assim, Leonice, vai ser você. Não, a pessoa tem que gostar desse trabalho e ela vai se dedicar. Fazer com amor, sim, né? Com amor, e ela vai ter um olhar aguçado sobre a acessibilidade. Você quer ver um exemplo? Né? Eu já, desde a época que eu era diácono, eu gostava de me preocupar com os idosos. E uma coisa que muito me deixa assim, preocupado é sábado tem a limpeza da igreja. Quando você chega para o culto, tem aqueles paninhos na porta da igreja. Né? Um paninho na porta principal, um paninho na outra porta, um paninho na porta do banheiro. Aquilo ali é ótimo para um idoso tropeçar. Então eu, como diácono, esse olhar, né? Eu ia chegando, já ia arrancando todos os paninhos, pendurava os paninhos todos lá no varal e deixava a igreja e o banheiro sem nenhum paninho para que nenhum idoso escorregasse e caísse. Essa é a visão de um responsável por acessibilidade na sua igreja local. Isso. E uma outra função também, né, pastor? Quem são os mediadores, não é, que estão ali? E qual é a função deles, assim, no dia a dia, na prática, ali durante os cultos, durante as atividades da igreja? Essa função do mediador, que está no organograma, né? Isso, ali, exatamente. Nós colocamos ali, não há um número exato de mediadores para cada igreja. Sim. Você viu que no nosso exemplo fictício, a igreja A tinha, se eu não me engano, 3 mediadores, a igreja B tinha 4, a igreja C tinha 2. Aquilo ali é para mostrar que cada igreja vai se adaptar com relação a mediadores. O que é o mediador? Lembre-se você que o responsável pela acessibilidade, ele é único. Mas você tem uma igreja de 150 pessoas, como que o responsável da acessibilidade, ao mesmo tempo, vê todas essas pessoas de acessibilidade que estão naquele rebanho? Então ele tem ali os mediadores, são pessoas que estão mediando o necessitado de acessibilidade e o responsável de acessibilidade. Então vou te dar um exemplo, né? A minha igreja, por exemplo, nós temos um grupo de 4 senhoras e um diácono que fazem visitas a todos os idosos. Então eles são mediadores dos idosos. Do trabalho de acessibilidade, porque o trabalho com os idosos está contido. Está contido, os idosos estão contidos dentro do grupo de pessoas de acessibilidade. Sim. Então, aquele grupinho de 4 pessoas, 3 senhoras e um diácono, eles se lembram sempre de levar a ceia para os idosos que não puderam vir. Muito bom. De fazer sempre visita aos idosos que não estão vindo à igreja, de saber se tem algum idoso enfermo, eles orarem por aqueles idosos. Então, isso chama-se mediador. Você pode ter um outro tipo de mediador, por exemplo, as professoras mediadoras. O que é uma professora mediadora? Você tem uma classe com 5 crianças e uma dessas crianças ela é de acessibilidade. Então, a professora que está ali na frente dando a aula, ela está falando para 5, mas aquela criança ela pode perder um pouquinho a atenção da aula. Do lado dela tem uma professora mediadora, com exatamente os mesmos ensinos que é a professora que está lá na frente. Material adaptado. E até usando material adaptado que está lá no site de acessibilidade do presbitério. Então, às vezes, o slide que está lá na frente, sendo usado pela professora da classe,
precisa de algum detalhe a mais para que a criança de acessibilidade entenda. Então, essa professora que está ali com a criança de acessibilidade e com o material de adaptação para que essa criança entenda, ela é chamada professora mediadora. Então, nós vimos mediadores para idosos, mediadores para crianças. Você quer ver um outro exemplo de mediador? Você tem um surdo na igreja. O que você precisa? De um intérprete de Libras. Então, aquele intérprete que está ali interpretando a palavra, o louvor para o surdo, ele é um mediador também. Por isso que eu coloquei no organograma, mediador 1, 2, 3, 4, aquele intérprete ali. E até mesmo no caso de você ter uma igreja que você tem um surdo e esse surdo não sabe Libras, mas ele aprendeu a ler lábios, é o que nós chamamos de oralizado. Se você recebe um surdo na sua igreja e você perguntar, fizer esse sinal para ele aqui, ó, fizer assim com os seus dedos e fizer esse sinal, você está perguntando, você é oralizado? Você consegue ler lábios? Ele vai dizer sim, eu consigo. Então, o pastor está lá no púlpito, está mais longe, uma pessoa senta do lado desse surdo e o que o pastor está falando lá, ela repete com seus lábios sem som. Porque o surdo não está ouvindo, mas ele está vendo os lábios da pessoa. O pastor está pregando lá, o Senhor é meu pastor. E a pessoa que está sentada na frente do surdo, ela está com seus lábios repetindo, o Senhor é o meu pastor. E ele vai entendendo a palavra à distância. Essa pessoa também é um mediador. Mesmo sem ser um intérprete de Libras, mas ela é um mediador. Então, cada igreja vai definir os seus mediadores. A pessoa pode ser um mediador para surdo e ao mesmo tempo ser um mediador para criança? Pode. E é interessante, né, nós pensarmos assim, a acessibilidade, né? Quais serão o público-alvo para a acessibilidade? Basta termos um olhar mais voltado para essa ajuda, né? Porque, vamos supor assim, nós sabemos que na igreja já temos até pessoas até com laudo de alguma deficiência, isso, né? Claro. Ou às vezes até visivelmente você vê um irmão chegar com o apoio de uma bengala, um andador, uma cadeira de rodas. Uma cadeira de rodas. Né? Mas o olhar, né, dos membros da igreja para o público-alvo, que são os idosos, foi o que o senhor falou aí, né? São os idosos. Nós devemos estar sempre assim. As professoras, por exemplo, né, que estão ali com as crianças, vejam bem, a acessibilidade não é somente para crianças deficientes assim que possuem laudo, não. A acessibilidade vai além do que aquele apoio que a gente dá, é observar se uma criança está tendo dificuldade na hora do ensino ou até mesmo tendo alguns sinais de algum movimento que esteja fora, não é, pastor? Para que a gente possa perguntar, você está bem? Depois até consultar, né, o Senhor e ver se pode falar com a mãe, com os pais, dependendo ali se a professora, como é importante, não é, pastor, se aproximar da família, né, para saber o histórico de cada pessoa, de cada idoso. Sim, nós nas igrejas não damos laudo. Nenhum responsável de acessibilidade, nem nenhum mediador está autorizado a laudar ninguém. Sim. Ah, você tem TDAH, você tem autismo? Não, nós não fazemos isso. Isso é parte da medicina. Sim. Né? Mas nós estamos atentos às necessidades. Eu vou dar 2 exemplos para você. Um exemplo foi, a professora estava dando a aula para as crianças sobre a mulher do vaso de alabastro, que quebrou o vaso de alabastro e deu para Jesus. E nós temos uma criança que ela fixa naquele assunto e ela quer entender o que é um vaso de alabastro. Mesmo a professora falando, é um tipo de mármore, é uma pedra, mas eu quero saber, interrompe o entendimento da aula dela. O que nós tínhamos? Do lado dela tinha uma professora mediadora. Imediatamente, quando ela tentou parar a aula aí, mas eu não entendi, mas como é que é? Que cor é? Como é que é isso? A outra professora abriu o seu notebook que ela tinha lá, entrou, vaso de alabastro. Aí apareceu uma foto. Ela falou assim, isso aqui é um vaso de alabastro. A menina olhou, agora eu entendi. E voltou para a aula e pronto. E a aula deu continuidade. Sim. Isso é ser mediador. Ela atendeu a necessidade daquela criança que, por causa da sua curiosidade, não estava conseguindo dar continuidade na aula. Várias formas de mediação. Um outro exemplo que eu me lembro de uma criança na igreja que a professora pedia para ela ler
né, o versículo que estava no quadro e tudo, e ela lia com muita dificuldade, até que um dia a professora chamou e falou assim, você quer chegar aqui perto? Aí a criança chegou pertinho do quadro e leu. Quando ela leu, a professora conversou com a mãe. A mãe foi levar a criança num oftalmologista e descobriu que a criança tinha problema de visão. Tá vendo? Só por causa do fato foi a Sim. professora da igreja, apoio, né? O o apoio. ali. Quando ela viu que a criança precisava chegar muito próximo para conseguir ler, e leu perfeitamente, ela foi e falou com a mãe, dá uma olhadinha nos olhos da sua filha. Então, é essa percepção da igreja, não é? Porque a igreja é um lugar, né, de acolhimento. Exatamente. E, pastor, nós vimos também que, além desses trabalhos, né, que são realizados na igreja, outras atividades também são realizadas, como visita a casas de repouso, Exatamente. orfanatos. Como é que é esse trabalho, né? Porque se alguma igreja estiver interessada, como deve se iniciar esse trabalho? Então, são locais que muitas vezes você não consegue levar a pessoa até a igreja. Uhum. Você imagina uma casa de repouso, uma casa de idosos. Muitas vezes eles não têm condição de sair dali. Sim. Às vezes não tem autorização do familiar. É verdade. Para tirá-lo de lá. Então a igreja, ela vai até aquele local, né? Eu tenho um familiar que ele mora em casa de repouso e toda quinta-feira, toda quarta-feira tem culto lá. A nossa igreja vai lá, já tem um púlpitozinho que já fica lá. É feito o culto toda quarta-feira, eles cantam os louvores, prega-se uma palavra e inclusive aquela casa de repouso, como ela tem piscina, até o batismo já foi feito ali naquele local. Isso pode ser numa casa de repouso, isso pode ser a pessoa entra em contato, né? Sim, faz o claro, primeiro contato vai ali entrar com em contato com a instituição, vai colocar à disposição o trabalho da igreja e se aquela instituição permitir e convidar, então aí a porta está aberta para que muitas almas sejam salvas para a glória do Senhor. Sejam crianças, sejam idosos, sejam hospitais, onde quer que seja. Lembrando, né, que nós não temos autorização para impor nenhum tipo de doutrina. Sim. Nós pregamos o evangelho, né? Aqueles que ouvirem e que se interessarem e que quiserem aceitar Jesus, as portas estão abertas. Amém. Para o Senhor. Pastor, como nós também já avisamos no anterior, né, na circular que nós falamos, né, por isso que é importante voltar e assistir o programa anterior. Lá explica como registrar cada membro, mediador, o pastor responsável, tudo isso fica registrado ali para a igreja, né, saber. E nós temos também o nosso contato, viu, que está aqui para todos. É comissão.acessibilidade@presbiterio.org.br. Este contato é um e-mail onde a gente recebe todas as solicitações, mesmo depois, né, pastor, depois desse programa, se ficou alguma coisa assim fora do entendimento ou que queira maiores esclarecimentos, pode fazer o contato ali que a gente responde à medida que chegam os e-mails. Tudo bem? Pastor João, olha, mais uma vez, né? Nós queremos agradecer ao senhor pela sua presença aqui conosco, mas com esses esclarecimentos tão importantes sobre como implantar, né, o trabalho de acessibilidade nas igrejas. Leonice, eu que agradeço esse convite para participar mais uma vez desse programa e me coloco à disposição, quantas vezes forem necessárias, para que nós possamos tirar as dúvidas e levar adiante, porque afinal o Senhor disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e isso inclui as pessoas de acessibilidade. Por isso a preocupação da igreja, no nosso caso a Igreja Cristã Maranata, em implantar este trabalho em todas as igrejas, para que quando essas pessoas chegarem, e eu tenho certeza que elas chegarão, porque o Espírito Santo sabe onde elas estão e está só esperando que nós estejamos com o trabalho implantado para trazer essas pessoas até a igreja e que elas possam conhecer Jesus Cristo como seu Senhor. Amém. Agora não precisa também se despedir tanto assim, pastor, porque o senhor também vai nos acompanhar. Nós ainda temos alguns esclarecimentos, né? Por exemplo, no próximo programa, nós vamos falar sobre capacitação, recursos, né, que apoiam este trabalho, não é, pastor? Sim. Então, fiquem atentos.
atentos, viu? O nosso próximo programa, nossa série que nós estamos aqui falando e sobre o início do trabalho de acessibilidade das igrejas. Só tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, só quero agradecer a todos e que continue vendo, veja o programa anterior, assista a seguir esse e continue nessa série. Então, desta forma, nós agradecemos a você que esteve aqui conosco, né? E até o próximo programa. A paz do Senhor.